estou conseguindo colocar o link. Boa noite. Não estou conseguindo colocar o link. Deixa eu ver se atualiza aqui no Facebook. Boa noite. Estou tentando só colocar o link para o pessoal que não está conseguindo entrar. Deixa eu ver se eu consigo. Seria copiar e colar, né? Não estou conseguindo, não está aparecendo a minha para mim. Só está aparecendo a Cris. Não tem jeito. Deixa eu só avisar o pessoal que eu não estou conseguindo, não aparece para mim. Gente, não aparece para mim para eu copiar o link. Eu não consegui fazer. Quem conseguir fazer, conseguir colocar aí no grupo de quinta-feira, ajudar aos outros. Para mim não aparece, só aparecem outras lives, a minha não, então eu não consigo copiar o link. Mas é pelo Cefacis, Centro Espírita Cefacis, aí se já entrar, já entra na live. Tá? Se a Mariana aparecer, eu peço para ela colocar, mas eu não sei que horas que ela vai entrar, tá bom? Boa noite, Jaque. Boa noite a todos. Eu tive que tentar colocar o link para o pessoal que não está conseguindo acessar, e quem faz isso é minha filha, e ela não está. Então, eu fui tentar fazer, mas não dá para eu fazer isso, porque para mim não aparece. Quem conseguir fazer, ajuda quem não entrou ainda, aí só depende do link para poder acessar a live. Um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, estamos chegando quase em reta final do nosso estudo, e vamos dar sequência então. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amado, é com grande alegria que nos encontramos mais uma vez reunidos em teu nome. Vós que disseste, onde houver um ou mais reunido em seu nome, lá estarias. Peço humildemente o seu amparo e a sua proteção, através dos amigos, dos mentores espirituais, dirigentes responsáveis pelos estudos da noite. Senhor Jesus, abençoe o nosso esforço, que na noite de hoje jamais seja feita de acordo com a nossa necessidade, com a nossa vontade, mas sim de acordo com a nossa necessidade. A necessidade que todos clamam de um mundo melhor, de uma vida mais em paz, de serenidade, que possa ser feito
os estudos da noite delineados de acordo com a necessidade de todos aqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, abençoado seja o Senhor, que todo o universo exprime amor, luz, concórdia, esperança e paz. Com a graça de Deus, está iniciado os estudos da noite de hoje. Louvado seja Deus, nosso Senhor. Bom, estamos chegando em reta final, hoje é o capítulo 19, tem mais, o de hoje, mais 3, para a gente completar esta obra. E foi falado que a gente entraria na terceira parte, que era a parte das trevas inviabilizando a ação do bem. Então, a primeira parte era a ajuda daqueles que foram vítimas do tsunami, a segunda parte era a preparatória dos espíritos que vinham de Alcione dos luminares para a reencarnação, para poder ajudar nesse processo de transformação. E a terceira seria esse entrave, essa briga, se assim podemos dizer, com as trevas, para que elas não interfiram neste processo dessa implantação do mundo melhor, de um planeta melhor, onde estará presente constantemente o amor. Então, o título desse capítulo se chama Preparação para o Armagedon Espiritual. Antes de eu iniciar, eu gostaria de trazer o significado dessa palavra, Armagedon. E Armagedão, ou Armagedon, é identificado na Bíblia como um local onde existe uma batalha final de Deus contra uma sociedade perversa, onde numerosos exércitos, em qualquer situação, estão em oposição a Deus e seria um local de batalha, tá? Onde o local de batalha em Contredon seria esta batalha, aonde se travaria a batalha do bem contra o mal. No Aí, voltou. Estão me ouvindo? Faz um joinha para ver se está tudo ok. Será que estão ouvindo? Acho que sim, né? Ou a conexão caiu, está ruim. Já que está me ouvindo, Suelen? Vou continuar. Então ótimo, vamos embora. Então, no capítulo anterior, nós vimos que foram feitas várias reflexões em torno da valorização da vida física, que muitas pessoas não dão este valor, está travando um pouco, né? Jack?
internet choveu aqui, tá meio ruim, viu? Sabe o que eu vou fazer? Vou tentar ver. Agora deu com. Se continuar travando, vocês me avisem, tá? Eu vou tentar um. Mas tá, eu acho que é por causa da chuva, deu interferência. Ontem nós ficamos sem internet. Se acontecer, vocês me avisem, por favor. Então, no capítulo anterior, eles falaram dessa importância da vida, de como se dá o processo reencarnatório, e que muitas pessoas não dão essa valorização, principalmente aqueles que estão distantes da fé religiosa. Durante toda a semana, aquela equipe visitou vários casais que entraram neste programa de reencarnação desses espíritos de luz, para ver como tinham acontecido, como é que estavam indo, e em vários lares onde eles tinham visitado antes. Eles voltaram também ao lar de Hermenegildo e Rosalinda, Alonso e Eunice. Várias vezes. Eles já tinham sido vitoriosos no processo de fecundação e estavam em franco progresso. O benfeitor explicou que naquele local onde morava Hermenegildo e Rosalinda, que era um local onde o crime era muito grande, porque era um local onde eles tinham péssimas condições socioeconômicas, e o crime e a maldade era exacerbado. E havia esse casal que eram espíritas e que estavam trabalhando para poder melhorar a aura espiritual à sua volta. E que o espírito que iriam receber, que iriam reencarnar, que era esse espírito de Alcione, tinha um importante papel, que era provar que nem sempre o meio é o único determinante, o único determinante das características de uma pessoa. Por que isso? Porque a gente tem esse julgamento que a pessoa que nasceu naquele local promíscuo, naquele local criminoso, naquele local, vai se tornar um igual, vai ser corrompido pelo meio. Mas essa não é uma realidade. É um dos itens que pode corromper o ser humano. Por quê? Porque nós somos individualidades únicas e cada um traz em si a sua essência. Então, esse espírito que veio de Alcione, ele ia mostrar ao grupo que ele era capaz de ser transformado independente do meio. Então, ele iria se dedicar à magistratura e ia mudar, inclusive de condição social e moral. Naquela região onde ele estava, ele tinha essa tarefa: sobressair para poder, através das suas atitudes, modificar o meio que estava à sua volta. O filhinho de Alonso e Eunice deveria se destacar nas ciências médicas. Por quê? Porque hoje a ciência médica está deturpada, virou uma indústria, em detrimento à vida. Muitos dos membros que hoje fazem a opção, escolhem a medicina, fazem pelo dinheiro, em detrimento à vida, esquecendo, não apresentando nada, esquecendo totalmente do juramento que fez a Hipócrates. Então, ele tinha essa função, ele ia trazer a humanização para a medicina. Outros iriam se dedicar às artes, outros se dedicariam às ciências, outro à filosofia, mas o mais importante, eles iriam trabalhar na vivência ética, sobretudo na política, mudando o cenário atual. Porque a gente sabe que a nossa política, não, eu digo nossa, mas isso acontece em todo o planeta. Mas nossa, porque a qual nós temos mais convivência, sabemos que está difícil. Difícil porque a gente vê a falcatrua, vê o suborno, vê a desonestidade, vê o egoísmo em função de objetivos próprios, desviando-se verbas, então eles vinham e iam ser destacados
nessas áreas para que pudessem apresentar novas maneiras e cumprir as leis vigentes. Analisando essa transformação que se operaria em todo o planeta, olha que interessante isso e que esperançoso é isso. Nós podíamos antever um mundo sem ódio, sem separatismos éticos, que gera muitos combates impiedosos, sem miséria econômica e, sobretudo, sem miséria moral. Tudo isso desapareceria, dando lugar a novos comportamentos. Que maravilha poder imaginar isso. Que maravilha poder imaginar um sentimento de fraternidade que vai envolver a todos, que não vai haver o ódio, não vai haver embate, não vai haver miséria, sobretudo miséria moral. Que maravilha e que esperança que nós temos aguardando essa transição. E temos que também fazer por merecer, né? Porque nós não podemos estar aqui só como espectadores. Nós temos que começar pela nossa transição, a nossa transição íntima, mudando as nossas atitudes e agindo de forma diferente. Enquanto essa transformação ainda não se realiza totalmente, embora ela já esteja em franco desenvolvimento, é claro que as sombras dos guetos, dos espíritos inferiores, inimigos do bem, fazem ataques, tramando vinganças odientas contra as criaturas. Por quê? Por que elas estão presentes? Porque elas não querem. Elas não querem essa transição, elas não querem o progresso, elas querem retardar este progresso. Eu me lembro que a minha mãe tem um ditado que ela falava assim: às vezes nós ficamos cansados da investida do mal, mas nós não podemos esquecer, nós podemos estar cansados, mas jamais estaremos desamparados. E é bem isso que acontece. Esses espíritos, eles miram diretamente nos espíritas e nos novos cristãos. E ele faz uma menção sem nenhum desrespeito aos outros trabalhadores do Evangelho. E eles também não deixam à margem aquelas pessoas do bem, ou seja, aqueles verdadeiros cristãos, que independente de crença, independente de credo, agem com o coração. Por quê? Porque são espíritas, são espíritos, são pessoas que podem atrapalhar os seus objetivos. Quais são esses objetivos? Destruir aqueles, vamos chamar assim, soldados do bem. Inviabilizar a ação do bem. Então, eles miram. E aí ele vai discorrer de algumas ações que esses espíritos inferiores fazem para minar as forças, para acabar com o ânimo, para desanimar. E a gente viu também nos capítulos anteriores que a batalha não seria fácil. Porque a batalha do bem contra o mal, ela é milenar. Mas é chegado um momento onde existe um basta. E este basta é a hora que vai acontecer onde o bem vai sobressair, porque o bem sempre sobressai. Pode demorar, mas é o bem que sempre sobressai. Apesar de muitas vezes a gente achar que não. Principalmente em dias atuais, principalmente nas vicissitudes da vida, às vezes a gente se encontra desanimado, desamparado, achando que estamos desamparados, achando que o mal está sobrepondo, mas não está. Ele pode estar momentaneamente, mas é momentâneo. E eles vão fazer isso com subjugações, vampirizações coletivas, levando a alucinações nos jogos dos prazeres sórdidos. É claro que, junto a essas imensas armadilhas perversas e perseguições inclementes, tem a ação do bem.
a misericórdia divina. Então vamos imaginar que exista um exército de X espíritos do mal. Existe um exército X ao quadrado de espíritos do bem. Então, jamais estaremos desamparados. Assim como nenhuma ovelha fica desgarrada, toda ovelha do seu rebanho é importante, o amparo sempre acontecerá. E neste momento, a gente viu como é que foi preparado a equipe de ajuda dos sofredores do tsunami, um pronto atendimento, como era que recolhiam as vítimas, como é que amparavam aqueles que ficaram aturdidos, perturbados diante do cenário, diante da miséria que se instalou, diante da perda de entes familiares. Grande número de caravanas desciam para socorrer. E é assim toda a situação. Estamos no momento pandêmico e muitas vezes desanimamos. Mudou-se a forma de viver, estamos limitados a uma série de coisas, mas se nada acontece à revelia, este momento que estamos vivenciando e que tem um propósito, nós estamos sendo amparados. Surge uma doença, estamos sendo amparados. Alguém está passando por uma dificuldade financeira, estamos sendo amparados. É que às vezes os nossos olhos enxergam pouco, eles conseguem ver única e exclusivamente o imediato e não conseguimos enxergar o amparo, a ajuda. Às vezes se perde a casa espiritual, material, para se ganhar a casa espiritual. Nossa, que loucura! Eu vou passar por uma necessidade, eu vou não ter mais onde morar, mas eu vou ganhar a casa espiritual. Às vezes preciso de uma doença para me conter, para refrear os meus instintos, para que eu repense na minha maneira de olhar para o próximo. Então, se tudo tem um propósito, esse momento onde que estamos vivenciando e em que ocorre a investida das trevas, nós não estaremos desamparados. Não estamos, tá? Porque esse momento já está acontecendo. O autor informa que eles vão se deter a um grupo espírita, do movimento espírita comprometido com Jesus e com os seus ensinamentos. Esses vão ser porque eles são de ordem primordial o que eles querem atacar. Então, eles vão se deter ao amparo deste grupo espírita. Eles acercam dos médios invigilantes. Então, os espíritos das trevas aproveitam que tem médiuns invigilantes, que não se comprometem com as leis, que não seguem o que é preciso ser feito, mal barateando a mediunidade, usando-a como benefício próprio, ou simplesmente se envaidecendo, aproveitando dela para fazer, inclusive, demonstrações, tornando elas muitas vezes até ridículas. Então, eles aproveitam dessa invigilância e daí a nossa responsabilidade, não só como espíritas, mas como cristãos, do orai e vigiai, para que a gente não deixe a porta aberta. Porque alguém que entra nessa mesma faixa vibratória, se permite. Então, assim, a gente sabe que as forças do bem estão aí, estão ajudando para que a gente consiga ser amparado, a não ser aqueles que se deixem se conectar. Então, eu sou uma médium leviana, eu sou uma médium vaidosa, eu sou uma médium que quero fazer demonstrações, aproveitar, falar coisas, porque a gente sabe desses pseudos médios, desses médios que acham que é um dom, que acreditam que a mediunidade é um dom, e não é um dom, é um dever, é uma forma de ressarcimento, é uma obrigação. Então, esses médios e vigilantes são presas fáceis. São presas fáceis para que esses espíritos consigam adentrar, infiltrar e falar, gerando desânimo, gerando a perturbação, desestabilizando. Concomitantemente, também eles fomentam paixões,
nos trabalhadores afeiçoados aos socorros mediúnicos. De que forma? Eles, de uma certa forma, envolvem esses trabalhadores do socorro espiritual, dizendo que são antigas afeições do passado, instigando, estimulando assim, para que essas pessoas se desanimem com as próprias relações e busquem relacionamentos fora do casamento, instigando, instalando na mente para que consigam praticar o adultério, desestabilizando assim um lar. E a gente, muitos espíritas têm o hábito de julgar tudo por conta de perturbações. São espíritos perturbados que me fizeram isso, são espíritos, não fui eu que agi. É claro que existe ação nefasta desses espíritos, mas existe também o meu permitir. A minha atitude, o meu pensamento é que permite ou não esta ação, é que permite com que eu me conecte. Então, eu não posso, de repente, buscar um relacionamento fora do meu casamento e jogar tudo na culpa dessas entidades. Mas eu sou coparticipante se eu permitir. Se eu permitir receber essas sugestões. Então, eu acabei sendo invigilante. Então, mas eles facilitam isso e vão tentando minimizar esses lares desses espíritos, desses trabalhadores da seara e da casa espírita. Entidades insanas fazem a subjugação e a fascinação, aproveitando a debilidade presente, persistente nas mentes humanas. Então, vão criando ideias fixas. Eu estou frágil, eu estou debilitada, eu estou desanimada, eu estou sem fé. Eu sou uma faísca brilhando, acendendo para que eu atraia esses espíritos. E aí podem fazer a subjugação, a fascinação, fomentando em meu pensamento. Porque nós o tempo inteiro nos conectamos. A conexão agora há pouco caiu, mas a nossa conexão, ela não pode cair. A nossa conexão com o bem, a nossa conexão com as ondas vibratórias de um padrão maior, precisa ser uma constante. É fácil? Não é. Nós temos o dia a dia, temos os desafios do dia a dia, o matar um leão por dia, e muitas vezes nós nos fragilizamos e deixamos realmente a porta aberta. E a porta aberta entra quem quer. Pressupõe-se que entra quem quer. Então, neste momento, onde muitas vezes somos testados, onde muitas vezes somos convidados a dar testemunhos de fé, é importante que mantenhamos o nosso pensamento firme, porque eles vão tentar fazer isso. Quando eu era adolescente, que eu descobri isso estudando, adolescente, sim, quase já entrando na fase adulta, eu pensei assim, puxa vida, mas se os espíritas são visados, é, é ruim, né? Porque você fica visada, você fica desarmada, muito pelo contrário. Como eu disse agora há pouco, ninguém fica à revelia, ninguém fica à mercê do mal se conecta com o bem. Nós temos os nossos guias protetores, os nossos anjos da guarda, e nós temos também a equipe do bem. E sabemos que nada, 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 nada acontece de forma sem um propósito. Então, ainda que tenha uma ação, deve ter um porquê, deve ter um para quê. É como eu falei no início dos capítulos, a obsessão e o obsessor e o obsediado. A princípio, a gente achava que o obsediado era sempre vítima. Mas o obsediado de hoje foi o obsessor de ontem. E esse ciclo vicioso, até que se equiparem, até que se drenem isso, eles vão acontecer. Então, não é para nós desanimarmos. Ele está fazendo uma constatação deste momento que está acontecendo. Além disso, eles também semeiam a desunião
no próprio centro espírita, através da maledicência, através de fofocas, intrigas. Gente, quantas desavenças acontecem por melindres na casa espírita? E um grupo que se fecha, um grupo que termina, uma casa que termina, é um para-raio que cai. Porque uma casa espírita funciona como se fosse um pronto-socorro. Ele vai falar, inclusive um pouquinho mais além disso, ele vai falar disso. A casa espírita funciona como um pronto-socorro. Então, se as trevas conseguirem minimizar isso, semeando a discórdia, semeando uma intriga, uma maledicência, é um que fala de outro, é outro que quer roubar o lugar do outro, achando que existem lugares, que existem cargos. Gente, nós somos humanos. Estar à frente na casa espírita ou estar participando de uma casa espírita não é pressuposto para bondade. Muitas vezes nós envaidecemos, muitas vezes nós achamos que temos cargos. Então, isso é muito comum. Tem um livro, inclusive, se eu não me engano, acho que é do próprio autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, que chama Aconteceu na Casa Espírita. E ele vem contar quão grande é esta ação, quão grande das forças das trevas para poder acabar. Então, se nós não tivermos esse equilíbrio, realmente podemos ser presas fáceis e ficar à mercê dessa ação desses espíritos. Em outras situações, eles desencadeiam enfermidades com difícil diagnóstico. Pegando organismos debilitados, carentes de energia, fazendo com que aquele trabalhador que estava comprometido com a fraternidade, comprometido com o bem, desanime e pare de trabalhar. Surgiu uma dor, eu não sei de onde veio, eu não tenho diagnóstico, ou aqueles que a gente já viu no próprio grupo nosso, toda quinta-feira acontecia alguma coisa, uns tinham dor de cabeça, outros tinham um imprevisto, e outros começaram a frequentar e desencadearam uma doença que muitas vezes nem é uma doença física, pode ter gerado no físico, mas por quê? Porque encontraram um organismo carente de energias psíquicas, carente de energias que fortaleçam. Então, eles mesmos vão se asfixiando, eles mesmos vão se intoxicando por conta dessas energias psíquicas desorganizadas. E eles, então, aproveitam e instalam determinadas doenças. Olha quanta coisa eles pensam. Então, eles desestabilizam os médiuns, eles desestabilizam os trabalhadores, eles geram doenças, eles criam intrigas. Tudo isso para quê? Para combater o bem. Parece absurdo, né? Para combater o bem. Na área da caridade, que também não fica longe desta ação, movimentam-se discutidores de ideais para se analisar se é um paternalismo ou se é uma ação social, doar uma cesta básica, ajudar quem precisa. E aí eles ficam naquela elucubração, naquele exercício mental, retardando a ajuda. E a ajuda tardia, ela tem gosto de fel. A ajuda tardia de nada vale, porque a fome dói, porque o frio dói. Então, essa ação social, que muitas vezes o centro tem esse papel, não pode ser demorada. Precisa ser para ontem. Um irmão está necessitado, uma família está passando fome, o momento é agora. Não é ficar esperando a hora que cai do céu. Então, eles ficam nessa discussão e ele fala assim: atrapalhando o socorro que chega tarde por causa de horas em ociosidade mental e divagação intelectual. Ou seja, será que é paternalismo atender aquela família? Num centro que eu participei na Bahia, eles tinham uma conduta que eu achei bem interessante. Eles tinham as famílias credenciadas, e as famílias credenciadas recebiam todo mês uma cesta básica.
Mas esse tempo era de 3 meses apenas. Depois de 3 meses, eles passavam para outra, permitindo assim que as pessoas também não caíssem num conformismo, não caíssem numa estagnação. Aí eu recebo o que comer, tá bom. Então era uma forma de estimular. Mas eu percebo que algumas vezes essa ação da caridade gera uma certa discussão. Deve se dar, não deve se dar, é hora desse papel de fazermos ou não, cabe a nós, será que a pessoa não tem que. Então, ele fala que essa área da caridade, eles também tentam se filtrar para poder atrapalhar este movimento. E aqui ele fala: o Armagedon bíblico do Apocalipse de João não restringe ao vale de Megido. O que é isso? Fui procurar saber, porque eu também não sabia o que era. De acordo com algumas interpretações bíblicas, era um lugar circunscrito para a batalha final entre as forças da luz, lideradas por Deus, e as forças do mal, lideradas por Satanás. Então ele diz, ó, o Armagedon não se restringe apenas àquele vale. O momento, todo o planeta agora pode ser denominado de Vale de Jeosafá. O que é esse vale? Outro vale que eu também não conhecia. É o vale onde Deus julgará, onde se travam batalhas em que o Senhor da misericórdia será o vencedor contra a perversidade. Então, não existe um lugar circunscrito. Não é aqui, não é acolá, não é nesse país, não é nesse local. O local é agora. Todo o planeta está passando por um momento onde vai imperar o quê? A justiça divina. A justiça divina vai vencer a perversidade. Então, todo o planeta está denominado Vale de Jeosafá. Grande é o número de missionários do bem que estão trabalhando em toda parte para atenuar as consequências da imprevidência de uns, do desespero de outros. Na seara espírita, as advertências são muitas e o convite para despertar é maior ainda, pois muitos ainda se encontram surdos e distraídos diante da renovação moral. Ah, meu momento não é agora. Eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que preciso renovar, mas agora eu tenho outras prioridades. Agora eu preciso trabalhar, agora eu preciso progredir, agora é hora de cuidar da minha família. Enfim, eu ainda mantenho um lado muito egoísta, me mantendo surdo e distraído, achando que isso pode ficar à espera, mas não pode. O momento é agora. Oportunamente, Dr. Silvio, que era o benfeitor desta equipe, informa que já está sendo programado um encontro com o antigo rabino judeu, que já foi citado em capítulos anteriores, que foi vitimado no final do século XV na Espanha, quando foi expulso das terras por não ser católico. Então, este encontro deste chefe das trevas já está sendo programado para que ela aconteça de forma precisa e com sucesso, porque nada acontece, inclusive a gente percebe neste livro, quão grandes são os preparativos para tudo o que se vai fazer. Para tudo tem um equilíbrio, para tudo tem uma programação, e este encontro também tem esse equilíbrio. Eles iam fazer esse encontro numa casa espírita que já era de conhecimento desta equipe, porque muitos já fizeram estágios nessa casa espírita. Nessa sociedade espírita, iria estar o benfeitor e para poder entrar em acordo, né, para poder travar essa batalha, mas para poder desarmar o convidado espiritual, Eliakim Ben Sadoc, que comandava um expressivo exército de assaltantes desencarnados que dedicavam-se
a campanha do extermínio dos discípulos da terceira revelação, ou seja, dos discípulos do Evangelho. Então, ele que tinha sido vítima no final do século XV na Espanha, se tornou um chefe. A gente viu no capítulo anterior que muitos das vítimas hoje eram os líderes, e esse é um dos líderes. Ele é Akim Ben Sadok, que vai encontrar com o benfeitor. Para que eles tivessem êxito nessa missão, os benfeitores, mentores da esfera fora da Terra, já estavam trabalhando para que tudo acontecesse de acordo neste encontro. Então, eles estavam sendo preparados espiritualmente. Olha para você ver como é que nada acontece à revelia e que esta preparação é importante para o sucesso. Então, eles vão a esse núcleo espírita, já conhecido de todos, muitos já tinham estagiados. E esse núcleo espírita é muito parecido com a casa com a qual fazemos parte, o Centro Francisco de Assis, aqui em Varginha. Por quê? Porque eles estudam de forma séria os estudos da obra kardeciana. Então, é lá que foi marcado este encontro do bem contra o mal. Olha para vocês verem que importante que é a força de um centro espírita. Que importante, quão grande é esse pronto-socorro que acolhe não só encarnados, como desencarnados. E era grande também o número de desencarnados que vinham até essa casa porque estavam em sofrimento e ignorância das leis divinas. Então, às vezes a gente pensa, a reunião tem poucas pessoas, nós estávamos num grupo reunidos em 3, às vezes 3 encarnados, mas o dobro, o triplo de espíritos desencarnados que são trazidos até a casa espírita para poder receber orientação, alívio, alento, instrução, inclusive dar informações sobre as leis que regem o universo, ou seja, as leis morais que regem o universo. Relembrar, porque elas estão em nossa consciência. A sala de estudo e de socorro fluídico terapêutico encontrava repleta de trabalhadores sérios e necessitados de ambos os lados, foi o que eu acabei de falar. O salão, reservado para as palestras e para simpósios coletivos, encontrava com todos os lugares tomados. E as pessoas estavam ansiosas, aguardando as palavras iluminadas pelo expositor da noite. Também era expressivo o número de espíritos que desejavam comunicar com os seus familiares, assim como os indivíduos que estavam com problemas do dia a dia, problemas da vida, que buscam na casa espírita esperando orientação, conforto para os seus dramas e seus infortúnios. Então, aquela multidão que estava aguardando o palestrante da noite, ansiosos pela palavra que poderia representar o alento, a força para poder seguir com a sua vida. Assim como os espíritos que, separados dos seus entes, queriam reencontrar com os seus familiares. Então, era grande os dois planos. Quando o palestrante chegou, puderam perceber a alegria de todos os presentes, dando-nos a entender que ele já era velho conhecido de todos. E eles acompanham, olha que interessante isso, eles acompanham de perto e escutam as solicitações silenciosas do grande número de participantes presentes, confiando nas bênçãos que receberiam durante a mensagem. A plateia que está lá passiva, esperando, aguardando, tentando receber ensinamentos através do palestrante, ela tem necessidades, ela tem anseios, e todos estavam sendo ouvidos,
silenciosamente, porque existe aquela equipe que está lá, inclusive para receber as solicitações e ajudar naquilo que for possível. Olha para vocês verem que importante e que sério é o trabalho. Quantos são os atendidos neste movimento? Neste momento, o Dr. Silvio faz uma importante observação a respeito do Espiritismo, dizendo que é uma doutrina séria, que não cabe frivolidades e muito menos autopromoção por parte dos seus membros. Ele ainda explica que a casa espírita, o centro espírita, funciona como um pronto-socorro espiritual para encarnados e desencarnados, que vêm em busca do alento, de uma orientação, do amparo, de um refazimento de energia para poder continuar dentro da sua vida no processo evolutivo. Então, esse é o papel da casa espírita. Este, ou qualquer outra casa, mas a gente está falando aqui da casa espírita em questão, porque é disso, e eles estão tratando mais em cima desse fato da casa espírita. Mas qualquer ponto que possa levar essa palavra, que possa dividir essa palavra com aqueles que necessitam e representar um alento, uma esperança, um alívio, porque o sofrer é da vida. Faz parte. O doutrina espírita não tira o sofrimento, porque é através dele que eu preciso crescer. Ela não tira a doença, mas ela me ensina a passar por ela. Ela não tira o desencarne de um ente querido, mas ela ensina que eu passe por ele de uma forma menos sofrida, de uma forma consciente, de uma forma onde eu entenda que é só uma separação. Então, este é o papel da casa espírita. Familiares angustiados pelas suas perdas, dos seus entes queridos, buscam a casa espírita. Enfermos com doenças desconhecidas e muitas vezes com obsessão, buscam a casa espírita. Pessoas que passam por necessidades econômicas buscam a casa espírita, para que assim eles consigam esse alento e esse alento não deixem cair em grave depressão ou enlouquecer diante da agonia das suas incertezas da vida. Pontualmente, então, deu-se início à reunião de estudos, onde o diretor convocou a todos para fazer uma oração de agradecimento e, sobretudo, pedir inspiração para os labores da noite. À medida que o mentor foi fazendo a prece, ele foi envolvido por uma luz e também emanava uma luz. O palestrante, então, começa a proferir, passa a palavra ao palestrante, ele começa a proferir e ele vai falar sobre a parábola do filho pródigo. E aí ele tece comentários atuais, norteando de acordo com estudos de psicologia, sociologia, fisiologia, mas, sobretudo, compatíveis com os estudos espíritas. Ele apresenta novos ângulos, mostra aquilo que está escondido muitas vezes, porque a gente sabe que as parábolas, elas são difíceis, de difíceis entendimentos, então ele vai trazer uma nova forma de se entender aquilo que Jesus queria falar naquela palavra. Ao terminar, a psicosfera daquele local era muito tranquila e em paz. E eles têm o que aqui começou a se instalar, o passe coletivo. Então, os médiuns saem para diferentes pontos da sala e inicia-se assim o passe coletivo, onde os médiuns sensitivos recebem os fluidos para poder doar. Então, aí acontece, em algumas casas espíritas ainda o passe acontece individualmente. O Fred já estava estabelecendo aqui no centro o passe coletivo e é dessa forma que é feito. Então, os médios vão para diferentes pontos da sala, recebem as energias psíquicas boas e distribuem para todos que estão no salão. Também tem uma forma diferente. O palestrante termina e é ele que vai fazer o atendimento fraterno.
Aqui no nosso centro, nós temos o atendimento fraterno, um membro da casa espírita que é designado a fazer isso, ou que se propõe a fazer isso, e lá foi o próprio palestrante que, selecionadas algumas pessoas, foram atendidas por ele. Terminado determinado horário, ele segue para casa com seus amigos. Mas a porta se fecha, a porta física se fecha, mas o trabalho continua. Então, agora a equipe continua, os espíritos que estavam no trabalho da casa continuam atendendo até altas horas os espíritos necessitados desencarnados. E após esse atendimento, o que acontece? Olha que interessante. A noite avançava quando chegaram os trabalhadores especializados para o tipo de reunião que logo mais teria naquele local. Na sala mediúnica, especialmente reservada para o trabalho de desobsessão, a movimentação de espíritos era grande. Haviam terminado um labor, e os técnicos da limpeza psíquica ambiental entrariam no recinto para preparar para o próximo compromisso. Então, existe, inclusive, a preparatória física do local. Então, aproveitando toda aquela energia psíquica, todo aquele envolvimento, aquela áurea de paz, muitos espíritos puderam ser atendidos. Muitos encarnados saíram com as suas energias renovadas, com o ânimo renovado, como se realmente tivesse recebido a seiva da vida para dar sequência, porque o fluido que é emanado nessas palestras e que você se conecta, você realmente consegue essa energia vital. E depois uma equipe de espíritos iam trabalhar os fluidos na sala que era designada para a desobsessão. Então ia ter uma limpeza psíquica do ambiente para receber Eliakim e aí sim ter o enfrentamento da treva, que é o próximo capítulo, que se não me engano, não está aqui, eu vou ver o título dele, o enfrentamento, exatamente esse, o enfrentamento com a treva. Então, todas essas ações e todas essas ocorrências que as trevas vêm fazendo, agora vai chegar um ponto de tratar exatamente com o coordenador. E aí fica para o capítulo seguinte. Então, agora eu deixo para vocês, se alguém quiser tecer algum comentário. Se alguém leu e teve a oportunidade, quiser acrescentar alguma coisa, é sempre muito bem-vindo. Ou quiser saber a respeito, se eu puder ajudar em alguma coisa. Será que está tudo tranquilo? Acho que sim, então, né? Então, eu sugiro que, como o capítulo seguinte ele é mais cheio de detalhes, eu sugiro, então, quem tiver oportunidade de ler o capítulo 20, para a gente poder discutir ele aqui a semana que vem. Vamos, então, fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, obrigada pela sua luz. Obrigada por tão pouco que doamos e pelo muito que recebemos. Mestre amado, que esta paz que nos envolve, que preenche os nossos corações, possa ser compartilhada com todos os nossos irmãos necessitados, com todos aqueles que permanecem no Vale das Sombras, todos aqueles que ainda não o conhecem, por todos aqueles que têm sede de vingança, que alimentam o ódio em seus corações, por todos aqueles que sofrem
sejam males físicos ou espirituais. Mestre amado, se permitido for, se merecimento tivermos, que essa paz possa atingir a todos os nossos familiares, renovando-lhes as forças, dando as energias positivas para mais uma semana. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, abençoado seja o Senhor, que todo o universo exprime amor, luz, concórdia, esperança e paz. Com a graça de Deus, está encerrado os estudos da noite de hoje. Boa noite, boa semana a todos. Até a semana que vem.